Estamos de volta aqui com Mulher Demais desta quinta-feira. Para você que está chegando agora, raiou, uma boa quinta-feira para você. Essa minha cara, assim, de espanto nessa volta é porque eu tô vendo algumas mensagens que chegaram aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Inclusive, já estava compartilhando aqui com os nossos especialistas, a ginecologista Andréa Larissa, o sexólogo André Memória. E como é impressionante ler esses relatos, gente. Parece uma coisa tão distante, não é? Não, muito pelo contrário, é muito mais comum do que a gente imagina. Vou ler aqui algumas mensagens sem identificar quem tá falando com a gente, tá? Uma telespectadora disse que tem um namorado que machuca ela muito com as palavras. Já estou para acabar esse relacionamento que já faz mais de 4 anos. Ela diz que é uma relação tóxica, abusiva, já pediu para ele evitar essas palavras que ferem, que machucam, mas aí depois ele manda mensagem pedindo desculpa, admite que falou que não devia, mas sempre está voltando a agredir com palavras desagradáveis. Ela disse, eu não quero mais, a gente cansa disso, né? 4 anos mantendo uma relação assim, gente. Passa a vida toda às vezes. Pois é, André, por que mesmo identificando tudo isso, tem gente que continua numa relação dessa forma? Acho que é muito da dependência mesmo que você falou, que pode ser uma dependência emocional, mas pode ser uma dependência financeira. Tem muitas nuances aí também, né? Aí vai atrás do que a gente acabou de falar, né? Na verdade que a pessoa não sabe, ela conhece, ela enxerga, mas ela não sabe como sair dessa relação. E uma coisa importante a gente dizer, porque algumas mulheres podem estar pensando, mas ele também me trata bem. A relação tóxica ou abusiva, ela não é sempre. Então, normalmente nessa relação existe que é chamada as fases da lua de mel. É aquele que está distante e manda uma frase prazerosa, agradável, educada, elogiando, mas na presença. Então, a relação, ela tem altos e baixos. Então, é importante observar isso também. E a palavra-chave que André falou desde o início, o controle. Pois é. E aí, André, você queria falar alguma coisa? Sempre a gente tem que colocar cultura no meio, ou seja, a gente cresce ouvindo que sejam felizes para sempre, né? Casou é para sempre, ou a relação tem que durar até o resto da vida, até morrer. E não tem que nada disso, né? É tão recente, Bruna, que o divórcio legalmente foi só de 77 para cá, ou seja, historicamente é um processo muito recente de vida da sociedade. Então, a gente está desconstruindo a ideia de que as relações são para sempre. Por isso que mesmo ruins, elas duram muitos anos ou a vida inteira. Por quê? Ainda está no nosso inconsciente, eu tenho que ficar com a pessoa na saúde e na doença, na maior desgraça ou nas alegrias, mesmo que sejam poucas. Mas não tem que nada. Se você está sofrendo, se a vida ficou mais pesada por causa da relação, essa relação não te serve mais. Exatamente. Mais uma mensagem aqui, bem preocupante. A nossa telespectadora disse que tem um relacionamento de 11 anos. O começo foi muito conturbado, depois teve uma calmaria, mas ultimamente, quando saio para resolver alguma coisa sem ele, e eu até chamo ele para ir comigo, e ele diz que não vai, quando eu saio toda arrumada, ele fica me julgando, dizendo que tô traindo, ou fala assim, pra que escovar os cabelos e ir arrumada dessa forma? Aí ela pergunta, tem alguma coisa de errado? Tudo, né? Tudo errado, né? Tudo. Tá podando essa mulher, a própria autoestima dela, né? E às vezes essa própria mulher se culpa. Não, realmente eu não vou muito arrumada porque eu vou despertar o interesse em outras pessoas, quando não tem que ser assim, né? Sim. Exatamente. E aí o conselho mais importante, ela tem que cuidar dela, que a tendência é a gente esperar mudar o outro, resolver a vida do outro, ele vai melhorar. Eu vou modificar, a gente espera que melhore. Então, eu já digo, tá lhe fazendo bem escutar que você tá traindo? Tá sendo confortável? Acredito que não, porque ela tá até partilhando conosco. Sim. E isso é muito bom e a gente tá aqui para isso mesmo, para poder ajudar, né? Mas que tá de errado, tá tudo. Você tem todo o direito de ser mulher, ser plena, se cuidar, escovar cabelo, se maquiar e respeitar o outro. Não é falta de respeito você cuidar da sua autoestima. De forma alguma. Tem uma telespectadora aqui que vocês já responderam a pergunta dela e ela disse assim, ó, esse papo de hoje veio na hora certa. Você vê quando a nossa missão faz sentido, né, para as pessoas. Eu falei que ia compartilhar uma experiência pessoal. Hoje eu sou uma mulher casada, muito feliz, graças a Deus, mas já vivi outras relações. E eu já vivi um relacionamento tóxico e abusivo.
e vivi isso sozinha. Eu não falei pra ninguém no momento que eu tava sofrendo, no momento que eu tava identificando tudo, até em situações onde a gente conversou aqui no Mulher Demais, né? E naquele momento eu identificava tudo e eu não consegui falar pra minha mãe porque eu tinha vergonha do que eu tava vivendo. E isso acontece muito com essas vítimas, né? De dizer, poxa, eu me mantenho numa relação onde eu não estou feliz e eu não consigo sair. Veja bem, que coisa assim absurda, né? E muitas pessoas se mantêm nessa relação sem pedir ajuda. Gente, por experiência própria, não façam isso. Conversem com um amigo, com uma amiga de confiança, conversem com algum parente, alguém que você confia e que você sabe que também não vai lhe julgar. Minha mãe jamais me julgaria, né? Mas naquele momento eu tive vergonha, é algo muito comum também, né, André? Demais, Bruna. Assim, eu posso dizer sem medo de errar aqui, boa parte das mulheres, se não quase todas, já viveram uma relação tóxica ou abusiva. Por quê? O machismo é isso. O machismo é controlar a mulher em todos os sentidos. Então, para que a gente consiga fazer isso, essa mudança de cultura, onde as mulheres, e os homens também, mas quem sofre muito mais são as mulheres em geral, possam ter relações mais saudáveis. Por isso que a gente fala aqui muitas vezes, ou se não todo o programa, sobre questionar o machismo, sobre mudar essa cultura onde a mulher é limitada, onde a mulher é aprisionada de várias formas. E aí você tocou num ponto que vale ressaltar, se a pessoa que está com você quer te afastar de quem cuida de você, seus amigos, familiares, personal trainer, nutricionista, médico, todo mundo que cuida de você, alerta máximo. Sim. Essa pessoa não quer seu bem. Ah, mas ele me ama. Ama não. Você acha que ama, mas isso não é amor. Isso é possessividade, isso é algo que deve ser tratado, ele deve procurar ajuda. Exato. E aí, nesse caso, as duas pessoas precisam pedir ajuda, né? Exatamente. Quem agride e quem está sofrendo também. Muitas reflexões para essa manhã de quinta-feira. Infelizmente, passa super rápido. Agradeço, gente, a participação de vocês. Certamente a gente vai falar muito sobre esse assunto aqui ainda, né? Sempre vai e volta para levar esse alerta para quem está em casa. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, até a próxima. Feliz quinta-feira para nós. Pra nós. Um beijo. Vem pra cá, vaqueirinho. Já tô te vendo aí. Esse assunto